Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 6 de Iyar, do ano 5.783, 27 de abril do ano 2023. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Estamos hoje no quinto dia da semana, é o quinto dia para o Shabat. Então nós estamos hoje na nossa quinta leitura das nossas duas porções dos estudos da Torá. Bem como também estamos no quinto dia para o Shabat, né, nos preparando aí já para a chegada do Shabat, que está às portas, por assim dizer, né? Então, estamos aí dentro do nosso livro de Levítico, né, Vaikra. Teremos hoje a nossa contagem do Homer, né, do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje. Estamos no dia 21 da contagem, né? Vamos ver aí sobre a questão, o poder da fala e o poder do amor, onde enfrentam, né? Esses dois poderes realmente enfrentam poderes antagônicos, contrários, que querem realmente derrubar o poder da fala e o poder do amor. Obviamente, falando do poder do amor, o poder da fala está dentro do aspecto positivo, né? E não destrutivo. Então, as forças contrárias ao poder da fala e ao poder do amor são exatamente para que o mundo caia em caos. As pessoas não se entendam e assim as pessoas venham viver, né, em guerras, conflitos e por aí afora vai. Mas o bom poder da fala e o bom poder do amor é exatamente para trazer mais luz, trazer o poder realmente de as trevas caírem por terra, e podemos assim estarmos cumprindo com a nossa missão suprema, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus, né? Então, esse é o nosso desafio para que nós possamos estar aí dentro da nossa jornada monoteísta, né? Depois de 4 tentativas, conseguimos entrar ao vivo e a cores, né? Tem dia que parece que não querem que entre no ar de jeito nenhum. Mas vamos em frente, né? Agradecendo a Hashem pela vida do Jonildo Jordão Júnior, lá de João Pessoa, Paraíba, né? Que sempre está aí conectado conosco, trazendo a sua presença, né? E a sua, no bom sentido, a sua boa torcida em A Tarde com a Torá, né? Baruch Hashem por isso daí. Vamos para a contagem do Homer, vamos lá? Então, nós estamos na terceira semana e hoje é o 7º dia da terceira semana da contagem do Homer. Então, a contagem do Homer diz assim, eu vou falar, depois vamos repetir juntos. Hoje é o dia 21, ou seja, 3 semanas do Homer. Vamos juntos agora? Hoje é o dia 21, ou seja, 3 semanas do Homer. E assim juntos vamos fazendo a contagem. Hoje nós estamos em Marhut Shebetferet, ou seja, nobreza na compaixão, e vamos ver as reflexões. Examine a dignidade de sua compaixão. Nobreza, dignidade na compaixão. Para a compaixão ser completa, melhorando os outros 6 aspectos da compaixão, que são as outras 6 virtudes, né, da nossa alma, ela deve reconhecer e apreciar a soberania individual. Deve encorajar a autoestima e cultivar a dignidade humana. A sua própria dignidade, a dignidade do doador, assim como a dignidade daquele que se beneficia com a sua compaixão, o receptor, ok? Então, dentro desse aspecto, significa que a autoestima, ela precisa estar em alta, né? Principalmente daquele que é o doador, para que o receptor, ele possa realmente fortalecer a sua autoestima e elevar a sua autoestima. Então, é por isso nobreza, né? É a questão da dignidade na compaixão. Você agir desta forma para que o receptor ele possa receber de bom grado e também elevar a sua autoestima.
As perguntas para as nossas reflexões. Minha compaixão se expressa de uma forma dignificante? Ou seja, quando você manifesta a sua compaixão, você faz com que o doador sinta-se digno? Ele pode elevar a sua autoestima? Eu manifesto e enfatizo a nobreza, a majestade na minha compaixão? Obviamente, quanto mais nobre for a atuação, mais majestosa é a tua atuação, o receptor ele se sentirá mais engrandecido. Então, ele vai elevar a sua autoestima. Então, você está indo pelo viés positivo dessa história. Ela desperta dignidade nos demais, ou seja, as pessoas que assistem você, não que você fica aí querendo público, mas quando nós fazemos alguma coisa, sempre tem alguém observando, não é verdade? Então aí dentro desse aspecto, a sua compaixão, ela desperta realmente dignidade nas demais pessoas, não somente no receptor, mas aquelas pessoas que estão próximas, ou envolvidas com você, doador, ou envolvidas com o receptor. Então ela surte um efeito positivo, um efeito bom. Outra pergunta para refletir. Eu reconheço o fato de que, ao experimentar a compaixão como sendo dignificante, isso vai se refletir reciprocamente naquele que a recebe, né? Então você precisa ter confiança na sua ação, que ela vai surtir um efeito positivo no receptor, a pessoa que está recebendo a sua compaixão, ok? Qual é o exercício do dia? Vamos lá para o exercício do dia. Ao invés de simplesmente dar caridade, ajude o necessitado a ajudar a si mesmo, de modo a fortalecer a dignidade dele, né? Lembra aquele ditado que diz assim, né? Não dê apenas o peixe, mas ensine a pescar, para que a pessoa possa ter dignidade para pescar o seu sustento. Então aqui é a mesma coisa, né? Ao invés de simplesmente dar caridade, né? Você dar a caridade naquele momento, porque aquele momento é um momento cirúrgico, é um momento urgente, e você precisa dar realmente a caridade, a cesta básica, seja o que for, você precisa dá-la imediatamente. Porém, você precisa fazer com que o receptor, aquele que está sendo ajudado, ele venha realmente sentir-se que ele pode realmente pescar o seu peixe. Ou seja, você agir de uma forma que traga a ele, o receptor, realmente dignidade, para que ele possa se fortalecer com dignidade, se fortalecer no seu incentivo, né, na sua autoestima, e realmente, como diz outro, né, ele pegar no batente, trabalhar e manter-se, né? Não é do agrado de Deus e nem é do agrado da alma da pessoa ela só ser receptora. Só, como diz aquele velho ditado, né? Vem a mim, só vem a mim, e o resto negativo. Então, nós não podemos permitir que a nossa ajuda, a nossa compaixão, faça com que as pessoas se acomodem, estacionem, e que sempre sejam dependentes em receber. Por isso, o desafio aqui é fazer com que o receptor, ele realmente venha ajudar-se a si mesmo, na sua dignidade, e ser fortalecido a realmente pescar o seu peixe, o seu trabalho. Entendeu? Então, o ato de caridade, para que ele seja completo na sua compaixão, precisa elevar a autoestima do receptor e ele realmente, como diz o ditado, né? Ele colocar-se em pé, sacudir a poeira e, mãos às obras, né? Ou seja, vamos trabalhar para que realmente
o receptor ele possa sentir-se uma pessoa digna de conquistar o seu sucesso, né? E não ficar aí somente na base do pão da vergonha, só comendo o pão da vergonha. Não pode isso daí, ok? Então é importante esse detalhe aí, ok? Vamos em frente? Hoje, né, por nós estarmos no quinto dia da semana, portanto, no quinto dia para o Shabat, então a nossa quinta leitura de hoje, ela está no capítulo 19 de Levítico, do versículo 15 até o versículo 31, ok? Então, né, nós estamos dentro daquelas instruções, né? Os mandamentos, né? Não faça tal coisa, faça tal coisa, certo? Então são os mandamentos que estão dentro de um aspecto em que, se você for olhar e analisar, está realmente resumido o que o versículo 18 vai falar para nós daqui a pouco. O que o versículo 18 vai falar para nós é um resumo de todos esses preceitos, de todos esses decretos, né? Então, no finzinho da quarta leitura para a quinta leitura, que é a nossa de hoje, nós temos lá no versículo 14, né? Não amaldiçoe o surdo, nem qualquer outra pessoa, obviamente. Não coloque um obstáculo diante de um cego, né? Tema seu Deus, eu sou Deus, né? Então, no finzinho desta quarta leitura, nós temos aí, né, não amaldiçoar o surdo, né, dentro de um aspecto, não é só aquela questão, a pessoa que tem a deficiência auditiva, amaldiçoá-la por isso, né? Mas a questão em si, ela está mais implícita na ordem espiritual. A pessoa que ela não deu ouvidos à palavra divina, então não amaldiçoá-la é realmente fazer com que a pessoa ela possa ter a possibilidade de poder ouvir a palavra divina. Não deixar com que as pessoas percam a oportunidade de ouvir a palavra divina, as palavras da Torá. Ter o conhecimento do único Deus, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Então, não amaldiçoar está mais implícito dentro da ordem espiritual, bem como a continuidade do versículo 14 do capítulo 19, onde nos fala: não coloque um obstáculo diante de um cego. Quando você lê assim a grosso modo, então você visualiza aquelas brincadeiras, né, que muitas vezes acaba sendo umas brincadeiras tolas, idiotas, né, em que a pessoa ela é realmente deficiente audiovisual e ela, por ter essa deficiência visual, às vezes tem aquele espírito de porco que coloca um obstáculo na frente da pessoa que ela não está vendo, justamente para ela poder tropeçar e cair, né? Então, isso não deve ser feito em hipótese nenhuma. Nem para aquele que não vê, como aquele que também enxerga e usa de outros artifícios. Mas, como estamos dentro da questão espiritual, aqui não coloque obstáculo diante de um cego. O que está implícito aqui é exatamente uma pessoa que não tem um conhecimento da verdade, uma pessoa que não tem conhecimento dos mandamentos divinos, uma pessoa que não tem conhecimento da Torá, e vem alguém que tem algum conhecimento ou um certo conhecimento e fala para aquela pessoa algo que seja contrário aos mandamentos divinos para que ela faça. E como a pessoa ela não conhece, ela é ignorante sobre o fato em si, então ela acha que aquela pessoa que entende um pouco mais que ela acha que é verdade aquilo, então ela faz exatamente aquilo que ele disse, mas que é contrário à vontade divina. Entendeu? Então, um exemplo simples, né?
para que você não coloque obstáculo a um cego, né? Então, uma coisa simples assim para entendermos. Todos nós sabemos que ajudar o próximo, ela é, de uma certa forma, ela é irrestrita, é ajudar, né? Então chega uma pessoa e fala assim, não, ó, é para ajudar a pessoa, mas ó, tem o seguinte, ó, está escrito que você primeiro precisa pensar muito sobre isso. Às vezes aquela pessoa, ela é folgada, ela só gosta de ser ajudada, não se esforça para nada, então você não precisa ajudar. E a palavra, ela não fala exatamente isso. Ela fala que você tem que praticar atos de caridade, ponto final. Certo? Então você vai colocando obstáculo na pessoa que não tem conhecimento, né? Ó, está escrito que é para honrar pai e mãe, mas ó, não esquenta a cabeça com isso daí não, que você não xingando seu pai não tem problema nenhum, certo? Mas ó, você pode chamar o seu pai pelo nome dele, você pode sentar no lugar dele, na mesa, lá o lugar preferido dele, você pode sentar na mesa, no lugar dele, não tem problema nenhum. E são contrários às instruções dos nossos mestres, que o filho não é para chamar o pai pelo nome, é para chamar o pai de papai, a mãe de mamãe, por exemplo. É se dirigir a eles de forma respeitosa, né? Quando o seu pai e sua mãe estiver falando e eles não estiverem corretos, você pode interromper, você pode falar o que você quiser, e não é por esse lado. Né? Os filhos precisam, ao perceber que o pai ou a mãe vão falar, eles têm que se omitir, no sentido de ficar em silêncio. Respeitar o pai e a mãe que vão falar. Então ele corta o que ele está dizendo, filho, e deixa seu pai e sua mãe falar. Mas aí vem o sabidão e instrui a pessoa de forma diferente. Então é colocar obstáculo a um cego. Uma pessoa que não tem conhecimento da palavra, e vem o espertalhão aí, e traz meias verdades e meias mentiras, e acaba tirando a pessoa do caminho do conhecimento e da obediência. Então é dentro desse aspecto. Então nós vamos vendo que tudo isso daqui no capítulo 19, que nós estamos aqui, vem tudo falando sobre as questões, sobre praticamente tudo com relação, ame ao teu próximo, certo? Então, esse aspecto aqui, que nós vamos ver já, dentro do sentido do versículo 18, que vai ser o nosso foco aqui pela frente, ok? Então, dentro desse aspecto aqui, nós adentramos, então, a partir do versículo 15 do capítulo 19, nós adentramos, então, na nossa quinta leitura desta semana, da Paraxá dupla que nós temos, e agora estamos na Paraxá Kedoshim, santos, como diz o Eterno, sede santos como eu sou santo. Então, logo de cara no versículo 15, nós temos aí, né? Você, juiz, não deve perverter a justiça, né? Porque nós estamos falando dentro da Torá escrita, mais comentários de Rashi, né? Então, na Torá escrita você encontra, você não deve perverter a justiça. Mas quem é que detém o poder da justiça? O juiz. Então, o juiz não deve perverter a justiça, não favoreça o pobre, nem demonstre respeito ao poderoso num julgamento. Julgue o próximo de forma correta. Não é porque é o pobre você vai puxar a sardinha para o lado dele. Não é porque é rico, um dos integrantes da causa, que você vai puxar a brasa para o lado dele. O juiz, ele deve julgar corretamente. Ele precisa ser imparcial. Porque acima do juiz, que ele acha, muitos juízes acham que são deuses, né? Que estão acima do bem e do mal, e que são deuses, né? Existe, de fato, a realidade, Dayan Haemet, o juiz verdadeiro, que é o soberano dos mundos, o único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador. Então, não é somente o povão que vai prestar contas a Deus, mas os juízes, os promotores, eles vão prestar contas a Deus.
Não é porque está numa alta posição que está isento de prestação de contas em absoluto. Como diz o Rui Barbosa, né? O famoso Rui Barbosa, né? A pior ditadura é a ditadura da toga, do juiz, porque o cidadão de bem, o último recurso que ele tem é a justiça. E se a justiça for pervertida por causa de juízes corruptos, como diz, ele está no mato sem cachorro, sem nada. Ele está com uma mão na frente e outra atrás. E é por isso que o Salmo 82 fala, né, dos juízes que pervertem a justiça. Eles são como anjos de Deus. E por causa da sua corrupção, eles abalam, né, os alicerces do mundo. É onde que, dentro do direito, fala sobre insegurança jurídica. Num país onde a insegurança jurídica é uma realidade, significa caos. Onde os cidadãos de bem não têm nenhuma esperança de justiça. E os cidadãos do mal têm toda a liberdade para pintar o 7. E o cidadão de bem, o trabalhador, o empresário de bem, eles não têm para onde recorrer. Por quê? Porque a justiça está corrompida. Então, por isso, Dayan Haemet, o juiz verdadeiro, Deus, o soberano, é, de fato, né, a nossa verdadeira esperança de justiça. Então, não é que o juiz A, B ou C fez justiça corretamente, é porque nós confiamos em Dayan Haemet, o juiz soberano, o juiz verdadeiro, que ele conduz o coração de um bom juiz para poder fazer justiça. E os maus juízes têm a prestação de contas, aí se acerte com o Dayan Haemet. Por quê? Porque o cidadão de bem não vai fazer nada, nem pode fazer nada. É só confiar na justiça divina para poder realmente fazer com que os juízes, semideuses, né, que muitos se acham que são, venham realmente sentar no tribunal divino. Aí fica bonita a coisa. Aí eles vão ver o quanto que eles fizeram pessoas de bem sofrerem por falta de justiça. Ok? Não esqueça, todo tempo tem a prestação de contas e todo tempo tem o colher dos frutos daquilo que se plantou. Então, nesse aspecto aí nós temos essa questão. Acima de tudo, que nós não deixemos jamais de confiar em Deus, que é o nosso juiz verdadeiro e que é de fato, né, aquele que faz com que a justiça seja estabelecida para todo o sempre. Ok? No versículo 16 do capítulo 19, nós temos aí: não ande entre o povo como um mexeriqueiro, um fofoqueiro, com lashon hará, certo? O lashon hará realmente traz como que fala? Traz uma péssima, um péssimo efeito colateral nas pessoas, né? Então, por isso, o mexeriqueiro, o fofoqueiro, ele desvirtua todas as coisas, né? O fofoqueiro, ele é realmente alguém atroz, ele é mau realmente na sua essência, porque o fofoqueiro, o que ele mais gosta de fazer é com que as pessoas realmente não vivam em paz, em harmonia. Então, por isso que o lashon hará, enquanto o templo estava em pé, existia a doença sobrenatural, que é exatamente a tsarat, uma doença sobrenatural, onde as pessoas elas precisavam do Kohen Gadol e dos Kohanim para poder realmente analisar a sua doença. E o único remédio que existia era exatamente a Teshuvah, o retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento.
ok? Então, essa é uma questão, sem sombra de dúvidas, não ande entre o povo como mexeriqueiro. Não permita que a sua vida, a sua casa, a sua família seja um centro de fofoqueiros. É a pior coisa que você faz. É a pior coisa que você permite. A sua vida vira o inferno, a sua família vira o inferno, porque é exatamente isso que o mexeriqueiro quer. Que você esteja no inferno como ele está. Todo fofoqueiro vive inferno. Ele não se dá bem com ninguém, não se dá bem com a própria família, ele não se dá bem nem com ele mesmo. Certo? Ele não se dá bem nem com ele mesmo. Então, não permita que esse tipo de pessoa ela venha fazer um inferno na sua vida, ok? Na sequência fala assim, não permaneça parado diante do sangue do próximo. Aqui os nossos mestres, eles falam para nós que aqui se trata exatamente sobre a questão de o seu próximo estar correndo um perigo de morte. E se você está vendo aquilo, diz os nossos mestres, que é porque Deus está confiando na primeira visão, Deus está confiando a você a possibilidade de você poder salvar aquela vida. Então a pessoa está correndo um perigo de morte, que vai trazer ou um grande dano para aquela pessoa, fisicamente falando, ou até mesmo a morte. E você que está assistindo aquilo, e Deus está permitindo isso, porque Ele está confiando em você, realmente, a possibilidade de você poder salvar aquela vida. Então existe uma possibilidade de você poder salvar aquela vida. Você só precisa falar, meu Deus, o que eu preciso fazer para salvar aquela vida? E muitas vezes é uma questão assim, ó, instantânea. Instantânea. Você vê, de repente, um exemplo simples. Você vê, de repente, uma criança correndo atrás de uma bola, no meio da rua. Você está vendo o que vem vindo um carro e aquela criança vai ser atropelada. Só de nós estarmos falando aqui, nós já gastamos alguns segundos. Só que naquele momento que é vivenciado o fato, as questões acontecem rapidamente, em frações de segundo. E você toma uma decisão dentro dessa fração de segundo, você toma uma decisão rápida, você corre e segura aquela criança e não deixa ela ir atrás da bola. Imediatamente o veículo passa em cima da bola, estoura a bola e a criança é salva. Uma questão de fração de milésimo de segundo, você tomou uma decisão que, se fosse para comentar e falar, leva minutos, mas você viu, você já formulou tudo aquilo na sua mente, tudo de forma instantânea. Como que você fez isso? Você normalmente responde assim, não sei, eu já vi, já tomei a decisão, aconteceu. Mas como que foi isso? Aí você entra com a explicação. Aí você leva vários minutos para explicar o que você fez numa fração de segundo. Entendeu? Então é exatamente isso daqui que a parte B do versículo 16 do capítulo 19 está trazendo. Que é exatamente o quê? Não permaneça parado diante do sangue do próximo. Eu sou Deus. Que aqui, dentro do comentário de Irache, esse versículo está da seguinte forma. Não permaneça parado diante do sangue do próximo, quando a vida dele está em perigo e você pode salvá-lo. Aí vem a outra parte. Eu sou Deus. Com o comentário de Irache fica. Eu sou Deus, que é fiel para pagar recompensa e justa punição, no caso da omissão. No caso da decisão ter sido tomada correta, eu sou Deus fiel para pagar a recompensa, para te dar a bênção, te ajudar em alguma coisa que você está precisando,
A recompensa vem de Deus. Deus sabe o que é melhor para você. E punição, caso você tenha o poder de decidir para salvar uma vida e você não fez absolutamente nada. Aí vem a punição. Uma delas, consciência pesada. Às vezes você nem fala para ninguém. Às vezes você não fala nem para sua esposa, ou para o seu marido, ou para os seus filhos, para alguém de confiança. Você não comenta com ninguém, fica você, eu e Deus. É um segredo entre eu e Deus, por assim dizer. Eu poderia ter feito alguma coisa para ter salvo aquela criança. E eu não fiz. Eu fiquei apenas parado ver acontecer. E aquilo vai te remoer por muito e muito tempo. Enquanto você não confessar e enquanto você não corrigir esta aresta, você não tem paz, você não tem sossego. Se alguém passou por isso, sabe o quanto que é dolorido esse fato. Até corrigir, meu Deus. E, no mínimo, vamos assim dizer, uma justa recompensa, a satisfação que você tem de ter salvo aquela criança. É um exemplo, tem vários outros tipos de forma de salvar alguém. Não é verdade? Certo? Simplesmente assim. Uma pessoa está correndo aí nas redes sociais, principalmente no Facebook, um vídeo japonês de um senhorzinho, se não me engano, acho que é 79 anos de idade que ele tem, e tudo indica que é no Japão, né, o fato que acontece. Ele percorre um lugar à beira-mar que é de grande frequência para pessoas suicidas. E ali então ele vai todo dia, esse senhor de 79 anos, ele vai todo dia naquele lugar, porque é um ponto frequente onde muitos jovens têm cometido suicídio. E então ele vai ali todo dia. Ele fica lá observando o penhasco e lá embaixo o mar. E ele fica olhando com o seu binóculos ou às vezes com os seus próprios olhos, dependendo da distância, vendo se há alguém à beira do precipício. E quando ele percebe, então ele procura chegar de forma calma, começa a puxar uma conversa com aquele jovem, com aquela pessoa, adquire confiança, ele pode se aproximar tranquilamente, pega a pessoa pela mão, tira da beira do precipício, continua conversando mansamente, tranquilamente, etc, e etc, etc. E com essa sua ação, segundo consta lá no vídeo, ele já salvou em torno de 800 pessoas do suicídio. Essa pessoa, esse senhor, tem junto a Deus uma grande bênção da parte de Hashem. E como escrito está pela sabedoria judaica, quem salva uma vida salva o mundo inteiro. Então esse senhor certamente tem o seu lugar garantido para o Olam Rabá, para a redenção final e Olam Rabá. Entendeu? Então é isso que, entre outros detalhes, o que nós encontramos aqui no capítulo 19 e na parte B do versículo 16. Não permaneça parado diante do sangue do próximo. Esse sangue do próximo significa algum dano, alguma desgraça que pode acontecer com aquela vida. Às vezes, você encontra seu colega de trabalho, você percebe que hoje ele está diferente dos outros dias. Ele está mais chateado, parece mais triste. O que você deve fazer? Se aproximar dele. Começa a conversar, coisa do serviço. Você começa a conversar com ele ali, né? Ou você que sabe qual o time que ele torce. Ei, o seu time ganhou. Oh, o seu time não teve sorte, perdeu, que não sei o quê. Você precisa começar a puxar um assunto para poder ganhar a confiança.
E aí você vai entrando de leve no assunto, tal, né, contato, né, com compaixão. Lembra que nós estamos na contagem do homem, nós precisamos ter nobreza na compaixão, nós precisamos ter realmente a sensibilidade, colocando-se no lugar da pessoa, né? Se eu tivesse no lugar dela, como que eu iria ficar se de repente a pessoa chegasse em mim e já pabum, perguntasse: por que você está triste? Por que você está chateado? Como que eu iria reagir? Eu simplesmente iria entrar na defesa. Não tenho nada não. É impressão sua. Mas a partir do momento que você vai entrando com maestria na vida da pessoa, ganhando a confiança dela, você vai entrando com nobreza na sua compaixão, sem fazer com que a pessoa perca a sua dignidade, a sua autoestima. Você vai conversando com ela, vai ganhando a confiança dela, até você poder chegar de forma tranquila, não numa pergunta direta, mas assim, tem dia que a gente, por exemplo, né? Tem dia que eu estou triste, tem dia que eu estou chateado, né? Às vezes alguma coisa aconteceu em casa lá, eu venho para o serviço, né? Eu venho assim, chateado pra caramba, não tenho nem vontade de trabalhar. Já aconteceu com você alguma vez assim? Você se colocou no lugar da pessoa. Você se colocou numa situação semelhante a dele. E ele percebe que você também já passou por algo semelhante. Então ele ganha confiança em você. E aí ele pega e fala: é verdade, rapaz, hoje eu tô desse jeito que você está falando aí. Aconteceu tal coisa no caminho para o serviço, aconteceu tal coisa em casa, aconteceu alguma coisa com um familiar, com alguma... Aí ele começa a se abrir, aí você já ganhou a confiança dele. Então ele vai falar para você o que está acontecendo, e você vai usar de sabedoria espiritual para poder aconselhar adequadamente aquela pessoa, né? E você vai tirar aquela pessoa daquela tristeza, daquela angústia, daquela aflição. E no final da conversa a pessoa vai dizer assim: puxa vida, graças a Deus que você apareceu na minha vida hoje. Você tirou um grande peso de mim. Agora eu vou trabalhar mais contente, e a hora que eu sair do serviço eu sei como resolver tal situação. Entendeu? Você salvou uma vida. Mas ela não estava em perigo de morte. Quem disse para você que não? Quando a pessoa, seja ela quem for, está de uma forma triste, acabrunhada, ela está aflita, angustiada, ela está, sobre ela está exercendo o poder de energias negativas, forças destrutivas, que se ela não tiver uma base, leva ela à morte. E você conseguiu salvar aquela vida. Então você nunca pode ir pelo lado baixo, no sentido: eu não vou resolver nada, eu não vou conseguir nada. Não, você sempre tem que pensar por cima, maior. Puxa vida, se Deus está permitindo eu poder visualizar isso naquela pessoa, é porque Deus está confiando em mim para ajudar aquela pessoa, então eu vou ajudar. Pronto. E aí, de acordo com a situação, a necessidade, etc. e tal, você vai agir nessa dependência de Deus, e a inspiração divina vai te dar realmente sabedoria, discernimento para você poder trabalhar essa situação. Então é isso que o versículo 16 quer dizer aqui também, né? E como eu sou Deus, finaliza o texto, né? Que significa, segundo Urash, que é fiel para pagar a recompensa, e aquele que age e trabalha de forma correta, e aquele que é omisso, né? Aquele que fica em cima do muro, na torcida lá, vamos ver, pula, pula, pula. Ele também é Deus para trazer a justa punição, entendeu? Então, por isso, amados, dependência de Deus é tudo para nós, ok? E aí, então nós vamos dentro de toda esse compêndio todo que está nos levando cada vez mais a nos aproximarmos do versículo 18 do capítulo 19, né? Temos aí o versículo 16: você não deve odiar o irmão em seu coração.
mas deverá repreender um companheiro continuamente, porém não em público, para evitar o pecado de envergonhá-lo. Você não deve se vingar, entrando já no versículo 18, na parte primeira do versículo 18, na parte A do versículo 18. Você não deve se vingar nem guardar rancor contra os filhos do seu povo. A parte B do versículo, vamos dar uma pausa agora. Ok? Vamos ver aqui a conversa. Então veja bem, você não deve odiar o seu irmão. Aí você pergunta, quem é meu irmão? Ah, é o meu irmão de carne e sangue? Beleza. Ah, o meu irmão de fé? Beleza. E o restante? O restante que se dane, não tem nada a ver comigo. É bonito isso? Não, não é bonito. Quem é o teu irmão? Literalmente falando aqui, Deus está falando do judeu para o judeu. Então, quem é o irmão do judeu? O judeu, portanto, o povo judeu. Na ordem espiritual da situação, está falando do ser humano com relação ao seu irmão ser humano. Ou seja, de Adão e Havá, nós temos uma geração até Noé. Aquela geração de Adão e Havá cessou. Veio a geração de Noé. Depois do dilúvio, Noé é a nova geração. Todos que vieram a existir depois de Noé são da descendência de Noé. Portanto, toda a raça humana é descendente de Noé, porque não houve nenhuma destruição da humanidade depois de Noé. O mundo foi habitado pela descendência de Noé. Então, portanto, todos, sem exceção, inclusive o povo judeu, é descendente de Noé. Então, dentro da aplicabilidade espiritual da palavra, então todo ser humano deve se preocupar com seu irmão, o ser humano, porque todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, e todo ser humano tem uma partícula divina, uma parte divina. O nosso Alter Rebbe, no Tânia, ele fala que a alma que Deus deu ao ser humano é uma parte de Deus. Por isso você tem uma centelha divina. Todo ser humano tem uma centelha divina. Por quê? Porque todo ser humano tem alma. E a alma é uma parte de Deus. É uma centelha divina de Deus. Então todo ser humano é irmão do seu irmão, do seu ser humano. Então não vem com essa história que meu irmão é apenas aquele de carne e de sangue. Não vem dizer que somente o judeu e judeu é irmão. E não vem dizer que somente da parte de parentesco, meu irmão, carne da minha carne, patati, patará, é meu irmão. E o resto não tem nada a ver comigo. Todos nós temos a ver um com o outro. Porque todos nós temos uma centelha divina. Ponto. Então, por isso, você não deve odiar o seu irmão no seu coração. Então, dentro de todo esse compêndio, nós temos o quê? O amor ao próximo, que é a parte B do versículo 18 do capítulo 19 de Levítico, que está escrito: ame o próximo como ama a si próprio. Eu sou Deus. Entendeu? Agora vem os detalhes. Vamos para os detalhes desta história, Então, segundo o ensinamento racídico, diz assim: todos os judeus são chamados de irmãos, literalmente falando, em virtude de terem a fonte de suas almas em um Deus, e são somente seus corpos que os dividem. Lembrando sempre que o ensinamento da Torá é a partir do povo judeu para as nações, porque o povo judeu foi o único povo que aceitou a Torá, e dessa forma tornou-se literalmente, oficialmente no Monte Sinai, o povo escolhido, a noiva de Deus.
e onde Deus deu realmente a ordem para o povo judeu. Vós sereis as minhas testemunhas para as nações, para os povos. Vós sereis luz para os povos. Vós sereis exemplos para os povos. Entendeu? Então, nessa mesma dimensão se estende a nós, ok? Então, aqueles que se preocupam em primeiro lugar com seus corpos e depois com suas almas, não podem compartilhar do verdadeiro amor fraterno, pois o seu amor terá um motivo ulterior. Então, todo aquele que se preocupa com o seu corpo, depois com a alma, ele, de fato, não pode compartilhar do verdadeiro amor fraterno, porque ele está preocupado com o seu corpo. Isso automaticamente faz com que ele fique preocupado com as questões materiais e financeiras, e ele se torna materialista. Onde muitos dizem assim, o meu Deus é o meu bolso, que significa o seu dinheiro. O meu Deus é eu mesmo, porque eles têm a autoconfiança, como ele é independente de quem quer que seja, inclusive de Deus, e que ele é o bom, ele é o bambam, né? Ele é o bonzão. Eu posso viver independente de quem quer que seja. Então, quando a pessoa está preocupada com o seu corpo, coloca a alma em segundo nível, em segundo lugar, por aí afora vai, ele não pode viver o verdadeiro amor fraterno. Porque ele não tem o poder espiritual. O poder da fala e o poder do amor está exatamente nas nossas decisões, ou dentro do campo espiritual, ou dentro do campo material, ou fisicamente falando, materialista. Ou você se eleva, ou você despinguela ladeira abaixo. Entendeu? E por isso que Hillel, o ancião, quis dizer ao comentar sobre essa mitzvah: esta é toda a Torá, o restante é apenas comentários. Pois a base e a raiz da Torá inteira é a priorização da alma sobre o corpo. Então, a priorização é a alma sobre o corpo. Lembrando que o corpo volta para o pó. E a alma, ela é eterna. Então, por isso, a priorização é exatamente esta, é a alma. Quanto mais cuidamos da alma, mais um corpo são teremos. Quanto mais cuidamos da alma, mais comunhão com Deus temos. E isso nos fortalece para que nós possamos viver a redenção final com Mashiach, que é o último passo para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Ok? Então, por isso, né, o Tânia, no capítulo 32, nos fala sobre a questão da priorização da alma sobre o corpo. Nós vamos falar aqui até sábado sobre o capítulo 32 do Tânia. Quem tem o Tânia na mão, abra lá o Tânia no capítulo 32, comece a estudar. Quem não tem, entra na internet e vai lá. Capítulo 32 do Tânia. E começa lá a estudar pela internet. Ou baixar o capítulo, né, em PDF lá da internet lá, e começa a estudar lá. Tá bom? Então, segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala que, de fato, nós temos 3 amores: o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor à Torá. E na realidade esses 3 amores é um só, porque eles são inseparáveis: a Deus, ao próximo e à Torá. Ok? Isso é o nosso Rebbe Menachem Mendel que diz, né, que ele fez no seu discurso no dia 12 de Reshivã do ano 5711. Num dos seus discursos, assim o Rebbe se pronunciou. Um significado para você deve amar a Deus, seu Deus, é: você deve amar seu companheiro, o seu próximo,
como a si mesmo, assim diz o Rebbe. Certo? Então, essa é uma palavra que o Rebbe traz. Uma visão, o quanto que nós devemos realmente amar o próximo. Ok? Dentro desse sentido aqui, né, os nossos comentaristas, né, Rashi, o Talmud com Hillel, o Rashi comenta aquilo que o Rabi Akiva fala sobre esta questão, o Sefer HaChinuch nos fala sobre essa questão, Nachmanides nos fala sobre isso, e também Rizikuni vai nos falar sobre essa questão. Alguns comentaristas, dentre tantos, que nos falam sobre esse versículo 18, a parte B do versículo 18. Ame o próximo como ama a si próprio. Eu sou Deus. Então, Rashi, ele fala sobre o que o Rabi Akiva diz. Este é um princípio fundamental da Torá. Então, amar o próximo como a si mesmo é um princípio fundamental da Torá. É o comentário do Rabi Akiva. Continuando, Talmud, ele cita Hillel, que diz assim: o que é odioso para ti, não faças ao teu próximo, ao teu companheiro. Esta é toda a Torá. O restante são comentários, como está no Talmud, Shabat 31a. Então veja bem o comentário dos sábios pelo Talmud, 31a, Shabat. Certo? Então o que é odioso para você, não faça ao teu próximo. Pronto, é uma forma de você amar o próximo. O que você não quer para você, você não quer para o próximo. É esse o amar o seu próximo como a si mesmo. Entendeu? Então aquilo que não é bom para você, não é bom para o seu próximo. Ó, lembra de certas situações por aí afora, vai? Por exemplo, alguém diz assim, ó, isso daqui não foi bom para mim, tô para você. Então quer dizer que se fosse bom para você, você não ia dar para o próximo. Isso é amar o próximo? Não. Porque você está apenas desfazendo-se daquilo que não foi bom para você. Você pode mudar a teoria dessa questão da seguinte forma. Um exemplo. Você comprou um calçado. Esse calçado você comprou pelo seu número. Porém, o feitio daquele calçado, ele aperta o seu pé. Então não vai servir para você, que vai te trazer calo, dores no pé e etc e tal. E calçar alguma coisa que realmente deixa os pés doloridos, ninguém merece, não é verdade? Então aí você simplesmente fala, bom, eu já comprei, já paguei, não tem como trocar, porque já passou o tempo da validade, patati patatá. Então eu vou dar para alguém. Aí você chega para uma pessoa, que você sabe que calça aquele mesmo número, e você chega para aquela pessoa e diz assim, ô fulano, ó, eu comprei esse calçado aqui, é o meu número. E eu sei que é o seu número também. Porém, para mim, ele ficou apertado por causa da sua forma. O seu estilo ficou apertado para mim. Então, eu estou te dando, se você quiser. Eu já estou dizendo para você do problema, né? Porque eu não quero que você tenha problema como eu tive. Você está amando o próximo. Porque você está falando do problema. Entendeu? Então, a dor que você não quer para os seus pés, você também não quer para ele. Então, você já está alertando. Ó, você quer esse calçado? Se acontecer com você o mesmo que aconteceu comigo, passe para frente até encontrar o pé adequado. Não é o pé da Cinderela e nem o do Cinderelo, mas até encontrar o pé adequado. Então, você agindo dessa forma, você está amando o próximo. Porque o problema que você não quer para si, você não quer para o seu próximo. Então, você mudou a coisa. Você não despachou o problema. Você compartilhou de forma adequada, altruísta e com amor. E aquela pessoa que está recebendo, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai experimentar o calçado. Deu o mesmo problema? Ela vai passar para frente, falando as mesmas coisas, até encontrar
o famoso pé da Cinderela ou do Cinderelo, por assim dizer. Aí chegou no pé X, né? Ou da Cinderela ou do Cinderelo. Ó, é o meu número, perfeito. Ó, mas não está machucando, doendo nada? Não, está perfeito. Este calçado foi feito para mim. Muito obrigado. Entendeu? Então é assim, é dessa forma que você vai amando o próximo, ok? Vamos em frente. Vamos ver o que o Sefer Hanihur diz. Em outras palavras, muitos dos comandos da Torá dependem disto. Pois uma pessoa que ama seu companheiro, o seu próximo, como a si mesmo, ele não rouba sua propriedade, não comete adultério com a sua esposa, não o engana financeiramente, não abusa dele verbalmente, não é injusto em uma disputa, não o prejudica de nenhuma forma. Então, o Sefer Hanihur já está dizendo exatamente essa questão. Que você ama o teu próximo, você não vai prejudicá-lo em hipótese nenhuma, em nenhuma situação. Ramban Narmanides, ele diz assim: ame ao seu próximo como a si mesmo, é possível? Então ele responde assim: não. Não é possível. Vamos ver o que ele diz? A Torá quer dizer que a pessoa deve mostrar amor em relação ao outro, respeitar a propriedade do outro como se fosse a sua própria propriedade. Então aqui Narmanides, ele está dizendo assim, ó, amar o próximo como a si mesmo, não há como amar, literalmente falando, dentro desse aspecto da palavra. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Os exemplos que nós demos aqui até o momento, ok? Por exemplo, o sapato apertado. A pessoa só passou para frente porque apertou o seu pé. Mas se não tivesse apertado o seu pé, ele não teria passado para frente. Então ele não estaria amando o seu próximo como a si mesmo. Ele amou a si mesmo, mas não amou o seu próximo, não deu o par de sapato para ele. Entendeu? Então, por isso que Narmandi diz, não é como, literalmente falando, amar o próximo como a si mesmo, não é possível. Por quê? Porque você, de fato, vai amar a si mesmo em primeiro lugar. Você comprou o sapato para você. Você ama a si mesmo, por isso que você comprou o sapato para si mesmo. Se ele coube perfeitamente aos teus pés, você ama a si mesmo. Então, você vai ficar com o calçado. Mas como ele apertou o seu pé, a forma dele não foi adequada ao seu pé, você passou para frente. Então, você está aí com todas as ressalvas que já foram ditas aqui. Então, você está amando o seu próximo, certo? Com amor fraterno, não como a si mesmo. Está entendendo a jogada aí da questão? Acredito que sim, não está difícil de entender o que Narmanides está dizendo, ok? Rizikuni, o que ele fala? É impossível amar ao outro como a si mesmo. O versículo 18 quer dizer que você deve amar para dar assistência ao seu companheiro, ao seu próximo. Então, amados, aqui o que nós temos aqui, diante dessa questão do poder da fala, do poder do amor, é nós agimos com a verdadeira sabedoria. Amar o próximo como a si mesmo, aqui os nossos comentaristas, eles estão colocando os pingos nos is, para que nós tenhamos uma visão correta, o que o versículo quer dizer. Como diz aqui, Rizikuni, o que ele quer dizer é dar assistência ao seu companheiro. Então, voltando ao calçado apertado, por exemplo, como que você pode amar dando assistência ao seu próximo? Você comprou um par de sapatos, justo, bonitinho, serviu tranquilamente, você vai ficar com ele.
Beleza. Você encontra o seu próximo. Você percebe que ele precisa de um calçado. Você vai e compra um calçado para ele. Você está fazendo exatamente aquilo que Rizikuni está dizendo. Você está dando assistência ao seu próximo. Você está amando o seu próximo, dando a ele assistência. Então, trocando em miúdos aqui sobre a questão de amar o próximo como a si mesmo, como diz o versículo 18, com os comentários que nós estamos aqui, né, diante de nós, diante de toda esta figura aqui, é exatamente essa questão em que o princípio de amar o próximo, ele realmente se manifesta nessa questão, dar assistência ao próximo. Eu posso amá-lo. Eu posso amá-lo. Amá-lo como a si mesmo, não tem como. Assim como diz Narmânides, assim como diz Rizikuni, dentro do mesmo aspecto que Rashi cita o Rabi Akiva, dentro do mesma questão de Talmud que cita Hillel, certo? Dentro do próprio Sefer HaChinur. O que nós precisamos compreender dentro desse aspecto, ame o próximo como ama a si próprio, de eu sou Deus, diz o Eterno, é nós nunca deixarmos de prestar assistência de amor ao próximo. Esta é a base. E a Torá depende de tudo isto. O resto é comentários, como diz os nossos mestres aqui. Entendeu? Acredito que tenha entendido, acredito que foi de fácil compreensão, numa linguagem simples, para que nós possamos entender esta realidade. Então, por isso, amados, o poder da fala e o poder do amor está em nós prestarmos assistência ao nosso próximo. E por isso que todos os versículos anteriores e mesmo versículos posteriores, dentro dos decretos, leis, dentro daquilo que está na ordenança jurídica da Torá, sempre estará dentro desse aspecto. Prestar assistência ao nosso próximo com um amor fraterno. Ok? Então nós estaremos vivendo a Torá sem sombra de dúvidas. Que o Eterno conceda a luz dessa questão toda sobre os amados aí. Lembrando que isso depende se você valoriza mais a alma do que o corpo. Aí você pode prestar essa assistência corretamente. O poder da palavra, o poder do amor. Ela está na nossa avaliação. O que é mais importante para nós é o corpo ou é a alma? A nossa resposta, ela é importante. Por isso, dando a introdução do capítulo 32 do Tânia, do nosso Alter Rebbe, que traz o compêndio para nós do Tânia, né? O Alter Rebbe, o Rabi Sheneur Zalman de Liad, né? Que é o autor do Tânia. Então, ele, na introdução do capítulo 32, que nos fala sobre essa questão, ele diz assim: é verdade que por causa do seu corpo e da sua alma animal, ele está totalmente distanciado de Deus. No entanto, ele também possui dentro de si mesmo uma alma divina, que realmente é um pedaço de Deus. Esta alma, por estar exilada, cativa dentro do corpo e da alma animal, está precisando, e muito, de nossa consideração e compaixão. A nobreza na compaixão aí, ó. O vínculo na compaixão, né? É a contagem do Homer. Veja aí, ó. Deve-se, portanto, esforçar-se constantemente para libertar a alma divina da prisão, da escravidão do corpo e da alma animal. Olha o poder da Teshuvá e o poder da liberdade, a consciência de liberdade. Quando você valoriza mais o corpo do que a alma, você está valorizando a escravidão. Você está valorizando a prisão, porque a sua alma divina está cativa, prisioneira.
Continuando. Deve-se, portanto, esforçar-se constantemente para libertá-la deste exílio e trazê-la de volta à sua fonte divina, o que se consegue ao se ocupar com o estudo da Torá. E para os Benei Noah, somando os estudos das 7 leis de Noah e as suas ramificações. É aqueles 5 bases que nós temos. Techuvá, que é retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento, preces diárias, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e suas ramificações, a de Sedaká, está englobado tudo dentro disto, ok? Então, desta forma, lhe trará uma grande alegria à sua alma divina, que é o quê? A alegria da liberdade. Quando nós focamos o estudo da Torá, o estudo das 7 leis universais e as suas ramificações, a de Sedaká, preces, a Techuvá, nós estamos confirmando a alegria da liberdade para a nossa alma divina. Apesar de estar ainda limitada a esse corpo físico, por causa dele ser mortal, mas ela estará vivendo o poder da alegria, da liberdade, porque você está fazendo a sua alma divina retornar à fonte essencial, Deus. E ela desfruta dessa alegria da liberdade. Então, o fato de saber que seu corpo e a sua alma animal permanecem em seu estado espiritual deplorável, não deveria perturbar a sua alegria devido à libertação, mesmo que temporária, de sua alma divina, pois a alma deveria ser infinitamente mais preciosa aos seus olhos do que o corpo. Por que essa introdução, amados? Porque sem essa visão, não tem como você viver o verdadeiro amor fraterno. Porque o corpo físico e a alma animal são egoístas. Elas são ególatras. Elas gostam de serem adoradas. Por que você está vendo nos dias atuais, cada vez mais, a glorificação do corpo humano? O corpo humano A, B ou C, o corpo humano etiquetas, suprimentos para ter uma barriguinha tanquinho, musculatura, né? Aquelas coisas todas, né? A glorificação do corpo. Então, se a alma ela fica em segundo plano, a pessoa não tem como viver o amor fraterno, porque o amor fraterno, você tem que sair de si para amar o próximo. Porque você precisa prestar assistência de amor fraterno ao próximo. Mas se a pessoa está envolvida com o seu corpo e com a sua alma animal, então é a autoglorificação. É eu que importa. É amar a mim que importa. O resto que se dane. Cada um com seus problemas. Não é esse ditado popular? O poder da fala, o poder do amor, está em libertar a nossa alma divina da influência e dos poderes do corpo e da alma animal. E depende de você essa decisão e de ninguém mais. Os instrumentos, as proteínas, as vitaminas, os sais minerais, você encontra espiritualmente na Torá para se libertar do corpo físico e da alma animal e fortalecer a sua alma divina. E dessa forma, você prestar assistência espiritual ao seu próximo com verdadeiro amor fraterno. Conto convosco para as vossas preces, que hoje mais uma vez temos um plantão noturno e as temperaturas estão caindo e nós precisamos da proteção aí. Continuamos contando com as vossas preces. Pela graça bendita de Hashem, amanhã estaremos de volta por aqui. Shalom, shalom. Até amanhã.